A crise humanitária que a Venezuela atravessa, com alta inflação, desemprego, falta de insumos básicos e outras dificuldades, tem causado diversos impactos na população liderada por Nicolás Maduro. Em busca de soluções, milhares de pessoas deixam todos os dias o país vizinho. Estima-se que 1,5 milhão de venezuelanos já saíram do país e que quase 200 mil escolheram o Brasil para tentar recomeçar. Segundo o levantamento da Cruz Vermelha, Belo Horizonte recebeu em 2019 cerca de 200 refugiados que procuram por emprego e oportunidades para retomar a vida. Abrigados temporariamente em casas de apoio, muitos deles ainda estão à procura de emprego formal, passo essencial para conseguir a independência financeira que precisam para refazer a vida e resgatar quem ficou para trás. Eu sou João Renato Faria. E eu sou Fábio Correia e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das 15h, traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Ao contrário do que pode se imaginar, boa parte desses imigrantes venezuelanos são pessoas com formações elevadas e até nível superior, que foram obrigados a fechar seus negócios após a gravíssima crise financeira da Venezuela. O problema é que, ao contrário de outros países preferidos pelos imigrantes venezuelanos, como a Colômbia e o Chile, existe aqui a barreira da língua, já que eles falam espanhol e não português. Pois é, Fábio, falta também um cuidado das autoridades. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por exemplo, não sabe nem quantos refugiados existem em Minas. A maior parte das oportunidades para eles ainda surge com o auxílio de instituições como o Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, que intermedia o contato entre imigrantes e empresas. Além disso, como o Brasil enfrenta suas próprias dificuldades, as oportunidades de emprego, claro, costumam ser escassas e quase sempre são vagas em limpeza e serviços gerais. Apesar disso, os venezuelanos que estão aqui não desanimam e fazem um esforço genuíno para recomeçar a vida. A repórter de O Tempo, Clarice Souza, fez uma reportagem com esses personagens. Eu conversei com ela para entender como está a situação desses venezuelanos que escolheram o BH para recomeçar a vida. O que a gente pode dizer sobre o perfil dessas pessoas? Eu acho que, de uma maneira geral, pelo que a gente tem observado no contato que a gente faz com eles nas nossas matérias, a gente pode dizer que são pessoas das mais variadas formações, com níveis de estudo dos mais variados, e das mais variadas idades também. A gente tem muita criança que chega com os pais, mas, em geral, são pessoas que deixam para trás grande parte de seus familiares. Então, elas vêm mesmo independentemente de ter uma graduação, uma pós, um doutorado, elas vêm abertas a conseguir uma oportunidade para ter dignidade mesmo, né? Dignidade, oportunidade de trabalho, oportunidade de recomeço. É uma palavra que eles utilizam muito. A gente está aqui para recomeçar, porque no nosso país a gente não tem mais condições básicas de vida, né? São pessoas que vieram depois de passar por situações de ter que vender o que tinham, muitos empresários, inclusive, que perderam tudo, pessoas que passaram fome, que viram seu poder aquisitivo cair bruscamente nos últimos anos, né? Porque as moedas desses países se desvalorizaram muito, principalmente no caso da Venezuela, né? Que eles enfrentam uma crise política, econômica, uma crise humanitária de uma forma geral. Então, o perfil é o mais variado, mas sempre com um discurso de busca de recomeço e de busca por dignidade. Um dos personagens que você conversou é um empresário, você falou que tem vários empresários, um deles é o Enwelbert Jesus Rondon, ele é da Venezuela. E ele veio para o Brasil com a mulher e o filho de 1 ano, mas ele deixou mais 4 filhos lá na Venezuela. E você colocou na sua matéria que ele conta, por exemplo, que ele chegou a roçar lotes para conseguir sobreviver aqui no Brasil, bem diferente do perfil dele, do que ele trouxe, né, como bagagem. O outro personagem é o Roberto Lugo, que tem 54 anos e que tinha um programa de rádio lá na Venezuela, que ele fala que era a paixão dele. Hoje ele repõe mercadorias num dos supermercados aqui de BH. Que tipo de dificuldades as pessoas, mesmo com a formação anterior sólida, mesmo estando, entre aspas, acima da formação média de um venezuelano ou de um haitiano, por quais dificuldades eles passaram para conseguir um mínimo de sustento aqui? O caso dos dois, né, tanto do Elbert quanto do Roberto Lugo, ambos tinham situações bem sólidas mesmo lá na Venezuela.
O primeiro, que veio com esse filhinho de 1 ano e com a esposa, ele era um empresário que chegou a ter 60 funcionários terceirizados na empresa dele, era uma empresa grande na área de elétrica, trabalhava com construção civil também, e de repente teve que vender casa, teve que vender carro para comprar comida. Ele falou que vendeu uma motocicleta para comprar comida e que aí se viu numa situação insustentável e acabou vindo para o Brasil. O Roberto Lugo, um comunicador também conhecido lá na Venezuela, falou que chegou a trabalhar também na comunicação do governo, da prefeitura da cidade em que ele vivia, e de repente agora está recomeçando aqui como um repositor de mercadoria no supermercado. Ambos falam muito dessa questão mesmo da dificuldade da língua para conseguir se comunicar, né? Embora o espanhol tenha uma proximidade muito grande com a língua portuguesa, mas eles têm uma dificuldade para se comunicar, então isso é um fator que dificulta com que eles consigam um emprego no Brasil, e automaticamente eles sentem a angústia de saber como é que vão fazer para se sustentar aqui no Brasil, né? Principalmente aqueles que vêm com família. Então, é uma coisa que é citada sempre por eles. Mas também tem a desconfiança do brasileiro, né? A desconfiança principalmente do empresário, em saber... Tanto em saber quem são essas pessoas, né? Uma desconfiança com relação ao desconhecido mesmo, mas também uma preocupação de saber se o processo de contratação é muito burocrático, se é diferente do processo que ocorre aqui no Brasil, que passa muito pela falta de informação mesmo, porque, segundo os especialistas que a gente escutou, a partir do momento em que a pessoa ela entra como refugiada e é reconhecida pelo governo brasileiro como um refugiado, ela tem uma documentação que permite com que ela regularize seus documentos aqui no Brasil. Então, essas pessoas têm carteira de trabalho, elas têm documentos, né, de identificação que facilitam com que o empresário sim consiga contratá-las. Mas, infelizmente, esses ainda são fatores que fazem com que eles tenham dificuldade para se firmar aqui no Brasil. Então, dependem muito das entidades que os recebem. Né, como a gente tem algumas entidades aqui, tem casas de acolhimento, a própria Arquidiocese de Belo Horizonte tem um trabalho muito bacana de acolhimento a essas famílias. Então, eles dependem muito desse auxílio inicial, de ter uma casa, de ter um auxílio financeiro, de ter ajuda para conseguir fazer um curso, né, para conseguir aprender o básico do português. Então, até que eles conseguem... deixar de necessitar dessa ponte, desse auxílio das entidades, é um processo que às vezes demora 3 meses ou até mais. Você percebeu algum tipo de revolta, ressentimento, pelo fato deles serem qualificados e estarem aqui em emprego de um nível mais simples? Pelo contrário, na verdade eles se mostram muito abertos a fazer a exercer qualquer atividade, desde que eles tenham condições de ter um salário, por mais que seja um salário mínimo, para conseguir recomeçar, como eles falam, né? Que a ideia deles é esse recomeço. Então, pelo menos entre as pessoas com as quais eu conversei, eu não senti esse tom de ressentimento por ter uma formação com um nível superior e precisar trabalhar com serviços gerais, por exemplo, que é uma atividade que exige aí um nível de estudo menor, né? Mas não demonstraram para mim, pelo menos nas nossas conversas, esse ressentimento ou essa mágoa de ter que abandonar uma profissão diferente para começar a trabalhar aqui do zero, né? Se reconstruir do zero. Não senti, não. Chegou a conversar com eles onde eles estão vivendo, como é que está a inserção deles, eles saíram dos abrigos, saíram dos locais de acolhida, como é que está isso? Sim, as pessoas com as quais eu conversei, elas estão em um processo de deixarem os abrigos, né? Na verdade, quando o refugiado chega em um abrigo, ele tem um período aproximado de 3 meses para adaptação, para regularizar a documentação deles aqui no país, aprender a língua. Então, em geral, até um pouco mais no início do ano, mais ou menos no primeiro semestre, na verdade, desse ano, a Arquidiocese tinha divulgado um balanço sobre os primeiros 32 refugiados que tinham chegado a Belo Horizonte. E desses 32 refugiados, a maioria, praticamente todos os adultos, já tinham conseguido emprego dentro do período que eles tinham esperado. Então, assim, eles pelo menos está dentro da expectativa, né? Esse prazo para eles conseguirem sair dos seus imóveis.
Mas eu não cheguei a conversar com algum que já teve essa conquista de sair, né? Mas sim do processo, e o passo essencial para eles para isso realmente é conseguir uma oportunidade de emprego, né? Conseguir ter um salário para arcar com aluguel, que a princípio é o primeiro passo que eles vão conseguir aqui, né? Ainda não dá para comprar um imóvel, mas pelo menos ter essa independência. Todos focam muito nessa questão da independência, ninguém quer ficar em abrigo. É porque o próprio processo do imóvel é um processo também, né, complexo. Complexo, demorado. Então, o aluguel é o primeiro passo, e essas entidades geralmente também auxiliam para que eles encontrem esses imóveis, né, para que não sejam, inclusive, passados para trás, enganados aqui. Então, eles têm todo esse acompanhamento quando chegam pelo processo de interiorização. Bom, a gente falou dos que têm a formação sólida, a gente falou do comunicador, do empresário, mas tem pessoas também que vêm para cá e não têm essa formação tão sólida. Você conversou com uma outra venezuelana, que é a Isbélia Cedenho, tem experiência como faxineira e vendedora na Venezuela, mas não conseguiu emprego aqui, em Belo Horizonte. Como é que é o processo para que as pessoas consigam se estabelecer aqui? O que elas contam sobre o cotidiano? Quais histórias elas estão trazendo? Que descobertas ou que novidades elas estão... Ou que dificuldades, né, elas estão enfrentando? A Isbélia, por exemplo, ela me relatou que acha que, além do fato de ser uma venezuelana chegando no Brasil com essa dificuldade de comunicação por falar apenas espanhol, que ela acha que até o fato de ser mulher talvez dificulte um pouco mais. Né? Ela se mostrou super aberta, ela falou... eu já fiz faxina, eu já vendi roupa, vendi calçado, cuidei de criança, fui babá, cuidei de idoso. Então, estou disposta a fazer qualquer coisa, eu só quero trabalhar. Mas, então, eu tenho uma certa angústia na fala, né? De querer muito trabalhar, de querer muito ter uma independência. Ela é casada com outro rapaz que começou a fazer bicos aqui em Belo Horizonte para conseguir levantar um recurso, mas deixou uma filhinha para trás, ela deixou a filha dela, então ela tem um anseio muito grande de buscar a filha, e fica essa angústia mesmo de tentar correr atrás de qualquer oportunidade. Eles fazem um apelo mesmo, sempre nas conversas que eu tive com eles, é um tom de apelo: me deem uma oportunidade, porque eu quero trabalhar, eu estou disposto. Então, o tom é sempre esse. Bom, você falou da Venezuela, a gente sabe que tem uma crise econômica, política, humanitária. A gente ouve muito sobre ela o tempo inteiro, mas a gente não sabe exatamente o que essas pessoas estão vivendo lá, o que faz elas passarem para cá, o que faz elas atravessarem uma fronteira em Roraima, né, em situações situações desumanas, e ficarem lá em acampamento esperando. O que eles têm para contar sobre a situação daquele país, da Venezuela, no caso, né? Em geral, eu ouvi muitos relatos de pessoas que passaram por situações de verem o seu poder aquisitivo cair muito de repente, de uns anos para cá, principalmente de uns 3, 4 anos para cá. E a angústia delas é a partir do momento que isso impacta dentro de casa, né? A ponto de você não conseguir comprar uma roupa para o seu filho, comprar um sapato para a criança ir para a escola, e a começar a faltar comida mesmo, a ponto de o seu salário ser suficiente para você comprar um frango. Ou seja, ou você compra o frango, ou você compra um pacote de arroz, ou você compra um pacote de feijão, ou seja, não tem condições de viver numa situação dessas, né? Então, acho que o start para que elas decidam abandonar o país, que elas, inclusive, deixam muito claro que elas têm um amor muito grande pelo país. Elas deixaram a terra delas porque elas não conseguiam mais sobreviver ali, não tinham mais essa condição de permanecer naquele lugar. Mas a grande maioria, inclusive, fala que o grande sonho é voltar, inicialmente resgatar a família dessa situação que eles enfrentam lá, das pessoas que ficaram para trás, pais, filhos, mas que no futuro a intenção é voltar. Então não é um desprezo pelo país, é um desprezo pelo governo, pela situação econômica que o país vive e pela crise humanitária mesmo que esse país enfrenta. Mas são situações muito tristes, são relatos muito tristes de pessoas que queriam, que trabalhavam, que tinham uma vida bem estruturada, professores, como a gente falou, comunicadores, pessoas
policiais e que acabam largando tudo, vindo com a roupa do corpo mesmo, porque é o que tinha condições de trazer, para recomeçar aqui. Uma de suas fontes na matéria que você escreveu, ela é coordenadora da Casa de Apoio Chico do Vale, a Helenice Natalina, e deixa entender ali um pouco nas entrelinhas que a atuação do poder público na inserção dos refugiados no mercado de trabalho daqui, de Minas, é fraco. Por outro lado, o Brasil também tem vários problemas de desemprego, a gente tem uma dificuldade de baixa empregabilidade, uma crise... A gente está voltando a crescer um pouco, mas ainda tem uma crise no mercado de trabalho séria, né, que dificulta também para os brasileiros. Tem um grupo de empresários mineiros, tem parte da sociedade civil que estão se juntando para auxiliar essas pessoas. Quais são essas iniciativas da sociedade civil e dos empresários e em que nível que elas suprem um papel que deveria ser, na verdade, do Estado? Primeiramente, a gente procurou, inclusive, o Estado, por causa dessa declaração da Helenice, que é coordenadora da Casa de Apoio Chico do Vale, é uma casa que fica no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, e que recebeu o último grupo de refugiados que o Exército Brasileiro trouxe para Belo Horizonte. E, de fato, em primeiro lugar, o governo do Estado sequer sabe afirmar com certeza quantos refugiados há em Minas Gerais, e muito menos estabelecer políticas públicas voltadas para essas pessoas no primeiro momento. Eles alegam, o governo alega que está trabalhando para reativar alguns órgãos dentro do governo e para fazer um levantamento a respeito dessa população. Mas, de fato, na prática, a gente não tem uma política pública estadual voltada ainda para a população refugiada em Minas. Em contrapartida a isso, a gente tem algumas iniciativas que, principalmente desde o início do ano, têm tomado mais força, com a chegada dos refugiados venezuelanos, que chegam no maior número, né? A gente tem pelo menos 200 refugiados chegando só esse ano aqui em Minas, que acabam suprindo um pouco essa ausência do Estado nesse primeiro momento. A gente tem a própria Casa de Apoio Chico do Vale, que é inclusive citada pelo governo do Estado como uma das casas que a gente tem aqui em Minas para receber essa população. Tem o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, que é uma das principais entidades que trabalham com esse tema aqui em Minas Gerais. A Arquidiocese tem um trabalho super importante, relevante também no acolhimento e no encaminhamento dessas pessoas para o mercado de trabalho. Tem um grupo também que eu conheci durante a minha apuração, que se chama Refúgio 343, que é um grupo de voluntários que está atuando com o processo de interiorização de famílias, a partir de ajuda que eles têm com doações, mas muito da iniciativa própria, é um grupo formado basicamente por jovens e que tem feito idas a Roraima para buscar essas pessoas, e eles trouxeram, se não me engano, 3 famílias para Belo Horizonte desde o início desse semestre. E fazem todo o processo de acolhimento, de aluguel de casa e de busca de emprego para essas pessoas também. Um trabalho bem ativo. Então, por enquanto, são essas entidades que a gente conhece, pelo menos, que tem um nome mais forte, que estão ajudando essas pessoas a conseguir uma oportunidade, enquanto a gente não tem iniciativas oficiais do governo nesse sentido. Para quem contrata? Para o empresário que contrata, o que os venezuelanos, haitianos, sírios, os estrangeiros em geral, os refugiados em geral, o que eles podem agregar além da força de trabalho propriamente dita? Na conversa que eu tive com alguns empresários, tanto do setor do comércio, serviços, da indústria também, pessoas que têm pelo menos uma pessoa no seu quadro de funcionários que é refugiado. Na maioria dos casos eu conversei com pessoas que contrataram venezuelanos, mas também há casos de pessoas com haitianos no quadro de funcionários. Eles falam muito que eles têm força de vontade. Não é só a experiência profissional que eles trazem e que muitas vezes acaba não sendo utilizada por aquilo que a gente já falou, né? Que às vezes as oportunidades de emprego que eles conseguem estão muito aquém da formação que eles têm. Mas os empresários falam que a empresa ganha muito com primeiro, com uma oportunidade de fazer um trabalho humanitário, né, que é você abrir as portas do seu empreendimento para uma pessoa que está precisando de ajuda,
E muitos falam, não é? A gente sabe que a situação do Brasil é complicada, que o brasileiro tem dificuldades também para conseguir emprego, mas essas pessoas não estão roubando a oportunidade do brasileiro, muito pelo contrário. Elas só estão precisando de uma ajuda nesse momento, uma coisa que a situação poderia ser contrária. Então, eles pedem muito para que as pessoas se coloquem no lugar do outro também, né? Tem uma fala nesse sentido, de tentar se colocar no lugar de quem está chegando, depois de passar por uma situação tão complicada. Mas, em geral, fala-se muito dessa... Uma troca cultural também, que é muito bacana, de eles trazerem as experiências que eles viveram lá e repassar isso para os colegas de trabalho brasileiros, para que as pessoas saibam um pouquinho do que está acontecendo lá fora. Tem experiência até da própria língua estrangeira, né? De você ter um contato com pessoas que falam outra língua. Então, em geral, os empresários com os quais eu conversei falaram de boas experiências. Eu não, pelo menos com quem eu falei, não me relataram situações ruins. Claro que pode haver, né? São pessoas sujeitas a erros também, como qualquer um, mas, em geral, as experiências são bem positivas para quem abriu as portas da empresa. E quem está interessado em contratar, o que pode fazer? Como o empresário pode ajudar a inserir essas pessoas no mercado de trabalho? Nesse momento, o melhor caminho mesmo é procurar essas entidades que os acolhem, né? Porque eles fazem essa ponte entre empresário e refugiado. O Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados é uma grande ponte aqui em Belo Horizonte. Eles têm um banco de currículos dos refugiados e fazem um cadastro das empresas que estão interessadas em contratar, e eles que fazem essa ponte entre os dois, né? Ajudam no processo seletivo, para que, inclusive, não tenha, para que o refugiado também não caia em nenhuma cilada, para que eles não acabem sendo enganados por alguma situação. E o Serviço Jesuíta fica na Avenida Amazonas, o número de lá é Avenida Amazonas 641, no 8º andar, no centro de Belo Horizonte. Então, um empresário que tiver interesse pode procurá-los. A Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, também tem uma plataforma na internet. Ela se chama Empresas com Refugiados. E essa plataforma ela dá várias orientações sobre a documentação que é necessária, o que o empresário precisa fazer caso queira contratar um refugiado, e conecta o empresário com o refugiado também, com o imigrante. Então, acho que são as duas principais plataformas que a gente pode indicar para o empresário que queira ter essa oportunidade dentro da empresa dele. Tá certo, Clarice. Obrigado. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Foi um prazer. Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Fábio Corrêa. E eu sou João Renato Faria. Esse episódio teve captação do Júnior Nicchini e edição e mixagem feitos pelo Fábio. Nos acompanhe às quintas-feiras a partir das 3 da tarde no seu tocador de podcast preferido. Valeu, tchau. Até mais.